Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje com o tema Tenho Vícios, e daí? Nós temos a honra, o prazer, a satisfação de receber em nossos estúdios, por segunda vez esse ano, Dr. Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior da Silva Almeida e de Oliveira. Palestrante espírita, médico ortopedista, professor universitário, integrante da AME Jataí e repetindo, o cara. Boa tarde, Dr. Carlos Bandeira. Se para você é tudo isso, saiba que para mim é um privilégio, meu irmão. Muito bom estar com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bater um papo gostoso, como sempre. Abrilhanta o nosso programa. Você já pode enviar suas dúvidas, perguntas e sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para o nosso telefone fixo no 64 30 14 40 09. Lembrando que o nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho, Lar Espírita Forças do Amor, Livraria Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, Goiás e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, Dr. Bandeira, você é o convidado de hoje para fazer a nossa oração inicial. Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero convidar todos os nossos irmãos e irmãs para, nesse momento, acalmar os nossos corações, serenar os nossos sentimentos, fazer uma concentração maior e convidar a espiritualidade amiga a nos acompanhar nesse programa que tende a trazer o esclarecimento, a poder procurar a nossa evolução interior. Vamos pedir a Deus que os nossos planos sejam bons, mas vamos sempre aceitar que os planos do Pai são sempre maiores e melhores que os nossos. Que nesse momento, toda uma pleiade de boas energias, de bons espíritos, nos acompanhe, podendo trazer o conforto, podendo trazer a misericórdia, podendo fazer com que os nossos corações vibrem em uma energia maior, em uma força maior, levando também as nossas considerações àqueles que estão necessitados, adoentados, internados e enfermos. E você, aí no seu lar, esteja conosco também. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Em busca do prazer imediato, muitos acabam se deixando levar pelos vícios e suas tristes consequências, prejudicando a si mesmos e aqueles que os cercam, sem dar conta do tamanho do mal causado. Quantas histórias angustiantes conhecemos de perto ou tivemos notícias? Vícios de todos os gêneros que atingem adultos e jovens parecem trazer uma sensação de contentamento momentâneo, mas na realidade causam um enorme desastre, tanto físico quanto emocional, mas principalmente espiritual. Por isso necessita ser evitado e combatido. Do ponto de vista abrangente da doutrina espírita, compreende-se que não se trata de uma luta fácil, mas essencial para a conquista de um novo homem, mais maduro espiritualmente e livre das prisões da ilusão. Porém, cabe a cada um lutar para sua transformação, permitindo que a luz esclarecedora do Cristo possa atuar como agente preventivo e recuperador dos maus hábitos, que sejam ou que foram adquiridos por séculos de cegueira espiritual. Bandeira, beber, fumar, usar drogas realmente traz consequências físicas? Se sim, como médico, quais são elas? As consequências físicas, né? As consequências espirituais são terríveis, porque o que a gente consegue no nosso estudo é descobrir que quando a consequência é só física, muitas vezes a medicina ainda consegue um auxílio, ainda consegue um socorro. Mas aquelas consequências do plano espiritual, essas terão de ser reajustadas. E aí você falou muito bem nessa introdução, né? O que é a virtude? A virtude é uma tendência que nos leva a fazer o bem. E o vício é o oposto da virtude. Então, se na virtude a gente busca o auxílio, a gente busca
a concórdia, né? A gente busca trabalhar na lei do auxílio. No vício, a gente se afasta de tudo isso. E onde não existe a caridade, o servir, o amor aos próximos e a si próprio, a gente começa a ter consequências muito ruins. Então, as consequências físicas são de toda sorte, consequências cardíacas, consequências circulatórias, pulmonares, neurológicas, cerebrais, né, na pele. Então, a gente sabe de tudo, desses 400 elementos, por exemplo, que uma substância do cigarro pode... Essas 400 substâncias que existem no cigarro podem causar. Além disso, outras substâncias ruins, como o álcool e todo tipo de droga. Antes de terminar, eu queria muito parabenizar você. Quando eu cheguei, eu vi você anunciando para quem que a gente está falando, aumentou muito. Até lá em Dourados, parabéns, que bom. Espero que toda vez que eu vir aqui vai ser assim, a gente vai sempre ampliando nossos horizontes. Parabéns. Na questão 702 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se o instinto de conservação é uma lei natural. E ele responde que sim, pois é dado a todos os seres vivos para que tenham o corpo em bom estado. Sendo assim, como se trata de uma lei de Deus, tem que ser respeitada e rigorosamente obedecida, ou seja, o corpo físico deve, ou pelo menos deveria, receber os melhores cuidados, mas infelizmente isso nem sempre acontece. No seu entendimento, Bandeira, por que o ser humano ainda não consegue cuidar bem dessa importante máquina que é o corpo físico e acaba mergulhando o próprio corpo nos mais diversos vícios que acaba destruindo tudo? Infelizmente, Carvalho, nos falta ainda nessa roupagem a evolução necessária. Então, muitos desses seres humanos reencarnados, dessas pessoas que estão nessa viagem material, essa experiência material, eles desconhecem a realidade que, na verdade, eles não são matéria. Nós somos uma energia espiritual vivendo uma experiência material que vai passar. Essa vivência espiritual, ela é infinita, mas a vivência material tem um tempo de validade. E aí nós deveríamos viver em equilíbrio. E um dos maiores problemas que acontece é a falta desse equilíbrio quando o ser humano não consegue evoluir do egoísmo, não consegue evoluir dos defeitos que traz consigo arraigados. E muitas vezes banaliza, né, negligencia esses cuidados tão necessários à forma física que a gente carrega. Ou seja, esse corpo que nos é dado, ele é um invólucro material de alguma coisa muito sublime, muito bacana, muito, muito linda, que é o espírito. Então caberia a gente fazer o equilíbrio entre a matéria e o espírito para que as coisas andassem bem. Que ninguém vai escapar do desencarne, a gente sabe que não. Mas os desencarnes, eles podem ser menos sofridos, né? As experiências de dor e doença podem ser menos sofridas, as pessoas podem ter relações melhores consigo mesmas e com seus problemas. É o que Joana de Ângeles falou, né, Bandeira? A maioria das pessoas ainda vive o que ela chamou de consciência de sono. Infelizmente. Ou seja, vive para satisfazer do pescoço para baixo o sexo e o estômago. Ou seja, os prazeres que envolvem a matéria. Não à toa chamados prazeres carnais. Sim. E quando isso extrapola o limite do razoável, vem as consequências. E é interessante nós lembrarmos que o vício é uma armadilha, literalmente uma armadilha, que quando a pessoa desavisada se deixa ser capturada, não sai tão fácil. Suas palavras são repletas de sabedoria, meu irmão. Porque o que você fala vem da verdade e o que Joana de Ângeles prega deveria ser muito esclarecedor. Um dos problemas que a gente vai abordar ainda essa noite é a questão das escolhas, a questão do livre-arbítrio que cada um traz consigo. Então, a partir do momento que determinado indivíduo se encontra em um dilema onde ele tem que fazer uma escolha ética e não estética, uma escolha razoável, racional e não somente emocional, muitas vezes ele padece, ele fenece e faz escolhas que não são boas para si próprio. E aí começam os problemas, né?
E que problemas. Quando a gente fala de vícios, a maioria das pessoas tendem a ligar esse assunto ao álcool, ao fumo, às drogas, ao jogo, ao sexo. Mas existem outros bastante perniciosos que a doutrina espírita chamou de vícios morais, ou seja, egoísmo, inveja, ódio, orgulho, ciúme, vaidade e por aí vai. Que tipo de doenças esses outros vícios podem acarretar? Lembrando que hoje a medicina está bastante avançada no estudo da influência das emoções no corpo físico, né? Daí vem a psicossomática, correto, que estuda profundamente essa interação que as emoções trazem. Que tipo de doença esses vícios podem acarretar? Eu estava conversando mais cedo, né? E falar mal das pessoas é um vício horroroso. Fazer fofocas. E aí você muito bem explica, né? O vício não é só o cigarro, o álcool, o sexo, a droga, o jogo, né? Então, essa maledicência é um formato de vício. As consequências são as piores possíveis. Partindo desde um retardamento, um atrapalhar na evolução desse espírito, até as reverberações negativas dessa energia que se espalha nesse momento. Da primeira oportunidade que tive com você, a gente falou muito dessa energia, né? A gente disse que as energias boas tendem a trazer bons resultados. E o contrário disso também é fundamentado, também é verdade. Então, se os sentimentos são eivados de energias ruins, de fluidos negativos, né, a gente não consegue fazer uma boa evolução ou ter um bom comportamento celular, molecular, diante desse tipo de energia. E aí, toda sorte de problemas, toda sorte de doenças vão acontecer. E muitas vezes, Carvalho, doenças inexplicáveis. Muitas pessoas perguntam assim, por que eu? Por que eu tenho câncer? Por que eu tenho depressão? Por que essa tristeza, essa melancolia tão profunda? Por que nada do que eu faço me deixa feliz? E aí é necessário que a pessoa pare, reflita e tente um novo caminho. Que se afaste dessa energia, porque não é impossível, né? E nem é tão difícil. Exige determinação, dedicação e disciplina. Então é acessível para as pessoas, é uma coisa que o Pai nos ensinou. E se a gente seguisse no ensinamento de Jesus, seria muito mais fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que eu observo comumente, com muita naturalidade, de maneira repetida, é a tendência das pessoas não ligarem as questões energéticas apenas ao misticismo, ao espiritualismo ou qualquer outro tipo de religião, inclusive o espiritismo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida sobre a questão da mágoa. Uhum. E por alto eu expliquei para ela essa relação entre as energias que o pensamento, no caso esse que é recorrente em torno da mágoa, causam desequilíbrios no próprio corpo. Vários, diversos. Nós vivemos no mundo energético. Nesse exato momento, por exemplo, nós estamos sendo bombardeados por inúmeras energias que nós conhecemos umas poucas e desconhecemos outras. E desconhecemos a São maioria. ondas eletromagnéticas, por exemplo, das redes de celulares, dos canais de TV, da própria internet. Energias em forma de energias eletromagnéticas que o Sol, por exemplo, despende para todos os lados e muitas delas atravessam a Terra como se ela não existisse. E a gente não percebe, não vê? Sim. Então, assim, tudo é energia e o nosso corpo é movido por energias. Correto. E, obviamente, quando há um desequilíbrio dessas energias, através das emoções negativas, através dos sentimentos desequilibrados, é muito fácil entender que vai causar algum tipo de problema. E como você mesmo disse, e aproveitando a deixa da mágoa, hoje está comprovado que diversos tipos de cânceres são provocados pelo cultivo da mágoa. Infelizmente, é uma verdade que a gente deveria evitar tanto. Essa tristeza, essa mágoa,
esse sentimento de raiva, de incompletude, né, de estar insatisfeito com alguma coisa, né, a gente tinha que parar e pensar em mudar não o mundo, mas mudar a gente mesmo, né? A evolução não é para o mundo, a evolução é da gente para o mundo. Então, se a gente puder oferecer um ser humano melhor ao mundo, a gente está cumprindo nosso papel. Todos os vícios, como é sabido, começam com um hábito. Depois se transformam no vício propriamente dito. E ele caminha nessa toada, no bom goianês, até atingir o grau de dependência, que poderá ser física, psíquica ou as duas. Esse processo, Bandeira, tem alguma relação com os vícios morais que nós acabamos de falar, com egoísmo, orgulho, inveja, ou isso é uma coisa independente? Tem toda uma relação. Só que aí eu vou fazer um parêntese para determinada situação. Nenhum ser humano é igual a outro. Então, as nuances, as diferenças, as peculiaridades também devem ser observadas. Contudo, não existe um vício que não seja acoplado a um vício moral. Não existe um defeito em que as pessoas não se aproximem desses vícios morais. Por exemplo, o maior vício do ser humano, o egoísmo. E é a partir desse egoísmo, é a partir dessa falta de si próprio, dessa doação, dessa misericórdia, né, desse trabalhar na lei do auxílio, que muitos desses problemas começam a se desenvolver de uma maneira muito perigosa, muito perniciosa. Vou aproveitar o exemplo que você disse da mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é uma insatisfação profunda por determinada pessoa ou situação. E quando a pessoa nutre esse sentimento de mágoa, ela começa a ser acompanhada de outras energias que se assemelham àquela. E aí surgem casos de espíritos menos esclarecidos, menos evoluídos, que começam a se aproximar dessa pessoa, às vezes mais de um espírito, às vezes um conjunto, uma pleiade, e eles começam um processo de obsessão. A gente estuda muito isso no Espiritismo, e esses processos de obsessão, eles vão levando a pessoa àqueles hábitos pequenos, àqueles vícios pequenos, a vícios que tendem a ser maiores. E aí a situação começa um ciclo vicioso, não é à toa que tem esse nome. Uma coisa vai levando a outra e voltando ao retorno, e assim sucessivamente, num desencadear desfavorável. E aí você está diante de uma oportunidade maravilhosa, de uma oportunidade de uma reencarnação, de uma reafirmação, de uma reconstrução, de um reajuste, e você perde toda essa oportunidade por conta de pequenos vícios que foram se aprimorando e piorando. E, obviamente, é a imperfeição moral ou os vícios morais que leva a pessoa, por exemplo, a começar. Eu já li alguns estudos que dizem que o vício no álcool, por exemplo, ou melhor dizendo, a dependência física no álcool, se dá após uma média de 6 anos de uso contínuo. Lembrando que você disse, tem pessoas mais, tem pessoas menos sensíveis. Sim, justamente. Mas numa média de 6 anos, isso me preocupa muito, ô Bandeira, porque os adolescentes começaram a beber muito cedo. Então hoje um adolescente que começa a beber, por exemplo, aos 14, que é bastante comum, mesmo sendo legalmente vedado, proibido, e muitos deles com a anuência dos próprios pais, se eles começam a beber aos 14, se for colocar essa média, aos 20 já são alcoolistas. E aos 20 ele não está nem num terço daquilo que se espera para a vida dele. E segundo a atualização do término da adolescência, aos 20 ele ainda está na adolescência. Que empurraram mais para frente, e hoje considera-se o adolescente até os 24 anos, já estão pensando em repensar para os 28. E não é muito difícil perceber isso. Desculpa, eu sorri. Mas é verdade. É. Nós vemos aí pessoas com 27, 28 anos com mentalidade adolescente ainda. Então, está começando mais cedo por conta da antecipação da puberdade e está terminando mais tarde. Então, isso é extremamente grave, pelo menos no meu entendimento. O consumo de álcool data da pré-história. Correto. Basta, inclusive, nós irmos
não apenas para os livros de história, mas para a própria Bíblia, que nós vamos ver lá desde a Gênese de Moisés, no Antigo Testamento, praticamente a presença do álcool. E segundo algumas pesquisas, isso também não precisa de pesquisa, é visto como algo normal na nossa sociedade. A partir de que ponto, Bandeira, o uso do álcool pode se tornar perigoso para o usuário? Bom, como você muito bem já explicou, as sensibilidades são individuais, subjetivas. Cada pessoa é uma pessoa na sua completude. O uso do álcool, ele é prejudicial desde um primeiro momento. Porque o que acontece é que as pessoas negligenciam e banalizam o seu uso. Só mais uma dose, só mais um pouquinho. Eu não bebo, eu bebo socialmente, Eu bebo socialmente. Então, atrás dessa desculpa, e aqui eu não quero fazer uma crítica, pelo amor de Deus, não vou tacar pedra, não sou juiz, muito pelo contrário. O que a gente tem notado é que muitas pessoas enfrentam medos, problemas, situações complicadas, complexas, difíceis, seja no emprego, na casa, na família, no dia a dia, com fugas. E muitas vezes essa fuga começa um caminho de difícil retorno. Então, quando a pessoa tem essa escolha de começar a beber, ela deve parar e pensar na consequência desse primeiro golinho. Porque, a mesmo exemplo do que você fala, que às vezes demora 6 anos, nós temos situações e drogas diferentes também, que a partir da primeira dose já começa a causar uma dependência química. O próprio crack, né? O crack é o exemplo mais velado disso, né? Pessoas que usaram a primeira vez e não conseguiram mais se desvencilhar. O crack, ele vicia na primeira dose. Ou seja, todas essas consequências existem, só que as pessoas não acreditam que isso aconteça da maneira que a gente explica. E aí, graças a Deus, né, a gente teve esse conhecimento dessa doutrina maravilhosa, desse conhecimento de vida, e procura entender, estudar e trazer essa responsabilidade social que você faz com maestria. Passar para as pessoas, né? Você não precisa aprender com os próprios erros. Aliás, a gente deveria aprender com os erros alheios. A gente não devia errar mais. Porque já está estudado, já está visto. Tem muitas vezes você fala assim, pesquisa. Vai na sua casa, vai na sua comunidade, vai na sua sociedade, vai na sua cidade. Você vai ver histórias repetidas em vários anos, em várias épocas, em situações idênticas. E o álcool é só mais uma delas. Então as pessoas que falam assim, eu bebo socialmente, eu bebo só um pouquinho. A definição da Organização Mundial de Saúde para alcoolismo é uma relação inadequada com o álcool. São pessoas que falam assim, eu só bebo uma vez por semana. Mas quando bebe para cair. Ou seja, é uma relação alterada com a bebida. Então não existe uma dose segura, não existe uma quantidade segura, né? Mas eu gosto. Olha, eu tenho um costume muito grande desde a infância, desde a adolescência, né, de ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música. E aí eu vejo assim, hoje até algumas músicas já tem um pouco de energia viciada. Então seria bom que a gente filtrasse bastante tudo que nos cerca, inclusive esses hábitos de bebida, inclusive esses hábitos de uso de substâncias, porque não é necessário. O ser humano não foi feito, não precisa ser científico. O álcool não faz falta ao ser humano. Mas eu preciso porque me acalma. Tudo bem. Aí, se a gente for estudar farmacocinética, farmacodinâmica do álcool, né, em pequenas doses o álcool deixa o camarada relaxado, dá coragem. Aquele camarada fala assim, vou tomar uma porque eu vou ter coragem de chamar a moça para dançar. Mas as quantidades vão se acumulando e vão começando a trazer problemas ao cérebro. E esses problemas do comportamento vão se repetindo e ficando piores. Foi interessante você falar isso, porque eu me lembrei aqui de um fato que eu acho que seria bom nós tocarmos nesse assunto aqui hoje. Pois não. O que a ciência fala é que o álcool, ele é depressivo. Uhum. Aí alguém fala assim, como que o álcool é depressivo se quando eu bebo eu me sinto excitado, estimulado? Inicialmente. O efeito geral do álcool é depressivo. O efeito das pequenas doses iniciais, ele causa um calor, uma vasodilatação e essa euforia, é euforizante. Inicial. É o efeito inicial. Seguido de um efeito muito maior que é depressivo. Então, é porque se a gente imaginar num gráfico, a pessoa começa a tomar, esse gráfico vai subindo. Até o ponto que o organismo reage e ele começa a descer. E aí, quando a gente estuda medicina legal, são as 3 fases, né? A fase do leão,
a fase do macaco e a fase do porco. A fase do leão é aquela que um cara fica corajoso, fica euforizado, né? A segunda fase é a fase do macaco, ele fica engraçado, começa a fazer besteira, falar besteira. E a terceira fase é a fase do porco, ele começa a fazer porcaria. Literalmente chafurda, né? Na Justamente, lama. justamente. Bandeira, o vício de modo geral é o consumo exagerado, sem controle de alguma substância, cujo excesso vai fazendo com que os órgãos fiquem cada vez mais debilitados e indefesos. Hoje a gente tem uma modinha bastante infeliz, que é o uso do narguilé ou do narguilé, principalmente por adolescentes e jovens. Justamente. Como médico, quais são as doenças que o uso contínuo do narguilé pode nos trazer? Bom, vamos lá. Nos trazer, entre aspas, trazer ao usuário. Ao usuário, sim, correto. O narguilé é um aparelho, um mecanismo que vem do Oriente Médio, em que as pessoas pegam o fumo, queimam com carvão, esse fumo é aspirado, passa por dentro de uma jarra de água e vai até o pulmão do usuário. Da cultura árabe. É, justamente. E o narguilé nada mais é que o tabagismo. Só que o narguilé, ele traz algumas impressões ruins. As pessoas acham que, pelo fato do fumo passar na água, daquela fumaça passar na água, ela está sendo filtrada. Não, não está. Outras coisas. Um cigarro, ele é fumado entre 3 e 8 minutos. E o consumo do narguilé, os estudos demonstram que nunca é menor do que 15 minutos. A quantidade de fumaça, de quem já viu o narguilé, é muito grande. Então, quando a pessoa aspira o narguilé, que ela solta a fumaça, nossa, onde estava essa fumaça toda? Dentro de você? Porque a fumaça ela fica condensada e quando ela se expande, ela ocupa um espaço maior. Mas ela carrega o equivalente ao uso de 100 cigarros. Então, por exemplo, quando uma pessoa para fumar narguilé, que ela usa de 15 a 80 minutos, vamos dizer assim, ela está se expondo ao risco de usar 100 cigarros de uma vez, que seriam 5 carteiras, que num usuário inveterado corresponderia a 5 dias de uso, ou seja, em 1 hora, 1h20 o camarada está fumando o que equivalia a 5 dias. Então, para o corpo é terrível. As consequências pulmonares, respiratórias, circulatórias, né, são horrorosas. Além do que já se comprovou que quando você coloca o narguilé na boca, você pode estar se expondo ao risco de contágio por outros meios, né? Hepatite, infecções bucais, infecções bacterianas, né? Só daquela parte de aspirar no mesmo pito, no mesmo bocal que o outro companheiro está usando. Então, assim, começa geralmente nessa fase da adolescência, que é uma fase que deveria ser conversada, dialogada, explicitada. Amar, ser pai, é uma função tão bacana. O Livro dos Espíritos traz tantos ensinamentos quanto o fundamento de ser pai. E ser pai também é dizer não, porque uma das obrigações do pai é ser bom exemplo e colocar a criança no caminho do bem, né? A função pai, a função mãe, nossa, é maravilhosa e tem que ser feita de maneira adequada. O narguilé é um problema seríssimo, já é considerado um problema de saúde pública a nível mundial e aqui no Brasil virou moda, que eles chamam de hookah, anahucá, narguilé, narguila e resultado. Como o cheiro tem algumas ervas adocicadas, ele tem um odor mais agradável que o odor do cigarro comum. O que leva a uma falsa impressão que não faz mal. E outra coisa, o usuário do narguilé é um fumante. Às vezes a pessoa fala, não, eu não fumo não, eu pito narguilé. Ué? Não, eu vou ao contrário, eu vou além disso. Além dele ser tabagista, tem os mesmos problemas das pessoas que não fumam e estão perto. Os famosos tabagistas passivos. Os passivos sofrem tanto quanto os ativos. Não, o passivo sofre mais. Tem essas histórias também, tem essa pesquisa também. Umas pesquisas mostraram que os passivos sofrem mais. Porque o passivo, como ele não está fazendo a atitude, ele acha que ele está protegido, não tem problema, ele se expõe mais. E quando ele se expõe mais, ele tem mais consequência. Inclusive no desenvolvimento de doenças. Sim, completamente. Quais as reflexões, Bandeira, que a gente pode tirar sobre essa triste realidade que você disse, de pessoas tão jovens usando narguilé e pior, com a doença dos pais. E pior, como eu já vi, com a participação dos pais. Aquilo que a gente conversa, eu gosto muito de conversar com você, eu gosto muito de ouvir seu programa, a gente sempre vê considerações assim, fantásticas, inteligentes, claras, esclarecedoras. O pai,
ele tem que ser amigo. A mãe tem que ser amiga, não amiguinho. Então, uma das coisas que eu esclareço aqui é o seguinte: aos pais cabe esclarecer. Se o pai não sabe esclarecer, procure ajuda, procure auxílio de quem possa esclarecer. Um professor, um médico, uma enfermeira, um assistente, alguém que já tenha estudado e tenha visto aqueles problemas. Eu vi há uma coisa de 2 meses atrás, uma moça que pelo uso do narguilé teve um problema hepático seríssimo, precisou fazer cirurgia, procedimento cirúrgico, mais de um, e ela se mostrava numa rede social preocupada com o que os jovens estavam fazendo com suas vidas, com seus corpos, né, com sua saúde, justamente pelo uso do narguilé permitido pelos pais. Então, quando a gente é pai, a gente tem essa função maravilhosa de ajudar, de orientar. E aí tem uma coisa que a gente aprendeu, eu tenho certeza que seu pai e sua mãe te ensinaram. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta e bons exemplos não fogem à regra. Portanto, a gente não precisa ser uma figura de sucesso, aquele pai de cinema, aquele pai de novela. Não, mas a gente precisa ser um pai honesto, ético, que ensine valores, não somente preços, que ensine princípios, né? Que ensine comportamentos. E aí, resultado. Isso vai ser cobrado após o desencarne. O que eu vou conversar com Deus a hora que eu falo assim, e aí, como é que foi o seu papel de pai lá? Eu te dei a Laura para você cuidar, e o que você fez? O que você fez dela, né? Eu ensinei ela a usar narguilé. Olha a consequência de alguns atos que a gente faz. E aqui a gente está falando só da situação desse vício, mas é toda uma conjuntura, toda uma complexidade de comportamento, de comunhão, de ensinamento e de atitudes. Então, resultado, quando um pai permite que o filho se aproxime desse mundo de vícios, ou estimula, ou convida, e não é só com narguilé não, eu já cansei de ver pai oferecendo cervejinha para as crianças, né? Era isso que eu ia falar agora, te atalhando um pouquinho. Fica à vontade. Porque nós falamos do narguilé para pegar o gancho na pergunta anterior. Sim, justamente. Mas a questão do álcool é muito pior, porque além de os pais apenas oferecerem, eles usam dentro de casa. E aí o exemplo arrasta. E se o filho, inclusive menor, está vendo que o pai faz aquilo, não adianta falar, não, meu filho, o papai pode porque é grande, você não pode porque você é criança. Qual a mensagem que esse pai está passando? Você não pode hoje, mas quando ficar grande, você vai poder. Você vai poder. E aí começa todo um problema de machismo, toda uma cultura misógina, toda uma cultura que não respeita os pequenos, que não respeita as mulheres, que não respeita as diferenças. Existe alguma consequência espiritual para esses pais que permitem que seus filhos façam uso do fumo, do álcool, das drogas? Lembrando que, quando eu digo assim, os pais que permitem, não é necessariamente deixar que isso aconteça, porque alguém pode imaginar assim, como que um pai vai permitir? Muito simples. Eu ouvi recentemente uma mãe dizer que, palavras dela, infelizmente, a filha dela, que já é adulta, faz uso de determinado, tem algum tipo de vício comum. E eu disse, mas você não faz nada? Eu já falei para ela várias vezes, mas não adianta nada, ela é maior e não resolve nada. Isso é uma maneira de permissão. Isso é permissão. Isso é uma permissão. Existe alguma consequência espiritual para esse tipo de comportamento dos pais? Existe. Eu quero fazer alusão aqui à questão 582 do Livro dos Espíritos, né? Na questão 582, eu vou tomar liberdade de ler, né? Allan Kardec explica sobre a responsabilidade da paternidade. Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve mais do que o homem pensa. Envolve a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. E aí, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem noção das coisas que estão lá colocadas, né? A gente conhece. Eu aprendi demais, eu tive o prazer, o privilégio, como eu digo, né, de conhecer essa doutrina e entender um pouquinho, aprender um pouquinho, não sei nada, estou engatinhando. Mas nesse engatinhar, como é fantástico, né? Como é bom
Saber que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar, que a gente pode escolher esse caminho do bem. Então, aos pais que ainda têm essa permissividade, não é tarde, não existe tempo perdido, não existe caminho sem volta, né? O melhor caminho é o caminho do amor. Isso não é piegas, isso não é jogar pérolas aos porcos, isso é falar a verdade, né? Isso é sentar, olhar para a cara do filho, olhar para a alma do filho dentro do seu corpo e falar as coisas mais sinceras possíveis. E agir da maneira mais coerente possível. Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. Existem muitos pais, né, que não têm tantas palavras, que falam pouco, mas agem de uma maneira tão coerente, tão correta, que não tem como o filho não ter outro comportamento. Então cabe esse tipo de equilíbrio, né? O agir, o pensar, o explicar, o exemplificar. Até que ponto que o álcool, que é uma droga e é socialmente aceita, ela é uma porta larga para entrada em drogas mais pesadas, como a própria maconha, cocaína, crack, entre outras? O álcool não é uma porta. O álcool abre inúmeras portas. Porque o álcool, ele abre a porta do consumo maior, desenfreado. Ah, eu quero só as zonzurinhas. Se eu pudesse, eu comprava só as zonzurinhas no pacote, não precisava nem beber. E aí as pessoas procuram aqueles efeitos do álcool que vão passar e vão surgir os efeitos deletérios. E vem aquela falsa impressão de que ela consegue os mesmos efeitos com as mesmas quantidades. Não consegue. O corpo humano é feito para funcionar. E o álcool, ele, como é nocivo, ele é metabolizado para poder não fazer mais mal. E aí você começa a usar doses maiores. Além disso, o álcool vem sempre acompanhado de outras pessoas que usam mais coisas além do álcool. E aí você falou com muita sabedoria, né? A maconha, os outros tipos de drogas, o skunk, a super maconha, o crack, a heroína e assim, vários tipos de comportamentos perniciosos. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, é só uma bebidinha. E aí você vai ver essa bebidinha. Em que ambiente essa bebida está sendo servida? Quais são as pessoas que estão sendo acompanhadas pelo uso dessa bebida? O que se serve além dessa bebida, né? E aí as pessoas não enxergam que é necessário uma vigilância, né? Igual a gente fala, orai e vigiai. E essa vigilância ela deve ser constituída na sua vida 24 horas por dia. Então, sim, o álcool é uma abertura muito maior, uma porta de entrada, né? Infelizmente, para comportamentos e vícios muito piores. Enquanto você estava falando aí, eu estava aqui me lembrando de Jesus no Sermão do Monte. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento que hoje é dado a qualquer pessoa, porque nós temos na palma da mão o acesso à informação que qualquer profissional tem. Justamente. Então, eu não sabia já deixou de ser desculpa há muito tempo. E quando nós conhecemos, primeiro, a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo, nós entendemos o quão é perigoso a brincadeira do álcool, por exemplo. Nós, seres humanos, nós somos um aparelho tão perfeito, ainda em desenvolvimento. Mas dentro, com a redundância dessa imperfeição, nós somos um aparelho muito perfeito. Uhum. Deus nos dotou de estímulos para nos impulsionar a evolução. E um desses estímulos é a sensação de prazer. Hoje, a medicina sabe que nós temos no nosso córtex a região da recompensa. Então, nós somos estimulados a buscar o que nos dá prazer. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca experimentou nenhum tipo de substância, ela sente prazer em ver o pôr do sol, em chegar em casa, brincar com o cachorrinho ou com o filho, em andar de pé descalço numa grama molhada, num estágio acima em comer uma barra de chocolate. Então, isso são coisas que vamos criar um gráfico fictício só para dar
um entendimento mais fácil, da didática. Uhum. Vamos supor que a pessoa que nunca experimentou nenhuma substância, quando ela experimenta esses prazeres da vida, o cérebro dela é estimulado no grau 2. E naquele estímulo do grau 2, o cérebro induz a produção de neuropeptídeos nos neurotransmissores que causam a sensação de prazer. Beleza. Aí aquela pessoa que sempre tem um amigo ou amiga que sempre oferece alguma coisa, vai numa balada, vai no rolê e chega lá e fala: experimenta essa cerveja. Ela é artesanal, é uma delícia, é um pouquinho mais amarga, mas é uma delícia. Aí a pessoa toma uma garrafinha de cerveja e aí, após a metabolização do álcool, o cérebro, na área da recompensa, recebe um estímulo de grau 10. Então produz uma reação de prazer muito maior e muito mais rápida. O que vai acontecer? O nosso cérebro vai pesar que aquela substância, ela te dá um volume de prazer muito mais rápido e mais alto do que o cachorrinho, do que o pôr do sol, do que aquelas outras coisas. Então, na repetição, você passa a buscar mais aquela substância que te dá um prazer maior. Mas aí entra outro problema: o nosso organismo é condicionável. O cara que vai na academia e faz supino com 20 quilos, depois de 3 meses ele precisa de 25 ou 30 para ter o mesmo efeito. Por quê? Porque o músculo condicionou aquilo, acostumou. Aí, depois de um certo tempo, um copo de cerveja já não dá o mesmo barato que dava antes, porque o cérebro condicionou. Ele precisa de 2, de 3, de 10, de 20, para dar o mesmo grau 10. Só que chega um ponto, a cerveja é diurética, o tempo, a pessoa já tomou ali uma caixa e já não deu mais aquele prazer do início. Aí ele muda o teor alcoólico, ele passa para um whiskyzinho. Quando ele toma o whiskyzinho, o cérebro vai lá no 20. Opa, esse negócio é melhor do que a cerveja. Nesse ponto, a cerveja já perdeu a graça, o cachorrinho há muito tempo já não dá prazer mais, o pôr do sol idem, aquelas coisas menores já não interessam mais. E ele começa então a criar uma dependência psicológica, porque ele acha que ele vai precisar daquele álcool, daquele uísque, para ter o mesmo prazer. Uhum. Depois de um certo tempo, o organismo condiciona, ele parte para uma vodka, aí parte para um absinto. 50 e poucos por cento. Quase 60%. Quase 60%. 58 umas pedradas. Até ele chegar a um ponto que o álcool já não dá mais aquele prazer. É ali que ele experimenta outros tipos de droga. Nesse ponto, ele já não tem apenas uma dependência psicológica. O cérebro precisa daquilo, então ele já tem a dependência química. Porque quando o gráfico está na descendente e vem o rebote daqueles prazeres iniciais que ele deprime, ele precisa de mais. E aí é o cachorrinho correndo atrás do rabinho. Ao ponto que quando a pessoa assusta, ele já usou um monte de coisa que já não dá mais o prazer. E nesse ponto, a frustração, o vazio, a depressão e tantas outras coisas é tamanha que partir para o suicídio é um pulo. E aí um dos problemas que eu falo, essa cadeia que você ilustrou muito bem, o bom do seu programa é isso, né? O esclarecimento que traz. O mesmo cérebro que tende à evolução, que tende à otimização, que tende à automação, que tende a procurar o prazer 10, o prazer 15, o prazer 20, também tende à preservação. E é aí que a gente entra, é aí que entra a figura do responsável, do pai, da mãe, do irmão mais velho, do bom amigo, da religiosidade, não vou falar só do espiritismo não, né? Da espiritualidade na vida da pessoa. Vou dar um exemplo simples. Existem certas situações em que o ser humano se vê diante de um problema sério. E ninguém é viciado em colocar a mão no fogo, porque a experiência leva a uma preservação.
A partir do momento que você usa o álcool, usa a droga, e você tende a buscar mais prazer e mais coisas, o que acontece? Você começa a ver efeitos adversos, efeitos colaterais, efeitos nocivos, que é aquilo que vai fazer o contrapeso na balança. E aí você pensa, poxa, eu vou beber, eu vou procurar isso e tal, mas amanhã eu vou estar tão ruim, amanhã eu vou estar com tanta ressaca, amanhã eu vou estar tão triste, amanhã eu não vou dar conta de trabalhar. E aí é nessa hora que é importantíssimo a gente começar a pensar nos ensinamentos do Cristo. Porque essa preservação é o seu caminho para a fuga do problema, é o seu caminho para a fuga do vício. E nessa preservação você vai começar a ver que o efeito, o barato, a quantidade de prazer que eu senti com esse vício não se compara a outros prazeres que eu posso ter sem precisar dele. Um amigo meu tira fotos fantásticas. Quando ele revela essas fotos que ele posta para nós, eu fico imaginando a satisfação que esse camarada sente, um tal de Carvalho, não sei se você conhece. Ele tira foto de céu, foto de estrela, foto de lua, que você fala assim, como é que ele conseguiu essa foto desse céu? Parabéns, Carvalho. Então, por exemplo, tem certas horas que não precisa só do cachorrinho, da família, um livro, uma música. É meu vício. Um diálogo. Que bom vício, né? Se a gente pode falar assim. Mas a palavra, né, o ensinamento, a leitura, o entendimento, são justamente os remédios que vão poder ajudar qualquer pessoa a sair de um vício ruim. Porque quando você fala assim, eu tenho vício em fotografia, o vício é aquilo que te leva ao mal. Eu tenho vício em natureza, eu só Ou registro seja, o que Deus faz. Justamente. Então isso não pode ser considerado um vício. Isso é um bom hábito. O mau hábito é a porta de entrada para o vício. Só que o problema maior é que quando se instala a dependência química, a pessoa não consegue sair porque ela quer. Ela precisa de ajuda, inclusive Justo. profissional. Eu preciso de ajuda. Um dia eu estava assistindo um filme em que a pessoa falava assim, quando você faz uma caridade, você não está dizendo eu te amo. Muitas pessoas acham que caridade é você fazer um cheque, pegar uma quantia de dinheiro e doar. Quando, na verdade, caridade é muito mais do que isso. E quando a gente trabalha na lei do auxílio, quando a gente busca fazer uma caridade, a gente está falando, eu estou te vendo e eu me importo com você. É nessa ajuda que a pessoa precisa ter a humildade de se reconhecer necessitada e se amparar. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho grana para ir para uma clínica de recuperação. Cara, você pode estar na maior clínica de recuperação do mundo. Se não quiser sair, você não vai sair. Esse é um problema seríssimo. Esse é o primeiro passo para qualquer viciado. Justamente. É querer sair. Você só ajuda quem quer ser ajudado. Por isso que muitas pessoas conseguem sair do crack e outros falam que é impossível. E lembrando que aquela brincadeira que começou lá na festinha ou na happy hour, de tomar uma, ou na necessidade adolescente de autoafirmação ou de afirmação no grupo, torna-se um desastre na vida. E eu costumo dizer que só sabe a desgraça que é um alcoolista quem tem um em casa. Segundo pesquisas, um alcoolista paralisa praticamente a vida de 6 membros da família. Porque a família precisa viver em torno dele. A pessoa literalmente vai orbitar em torno daquele alcoolista, porque ele não pode fazer isso, porque se fizer vai dar problema. Ele chega em casa bêbado ou bêbada e começa a dar problema. E ali começa a travar ao ponto de, segundo a última pesquisa que eu vi, e o que é interessante no Brasil é a atualidade das pesquisas, né? Essa pesquisa é de 2012. Tá antiga, né? Disse que a questão do alcoolismo chega a interferir em 1% no PIB, no Produto Interno Bruto. Ou seja, tem um custo muito alto para a sociedade, porque ele dá despesa para o SUS, ele dá a despesa para a própria família, que deixa de gastar no comércio para ter que gastar em outras coisas, para manter a casa, por exemplo. Não, assim, eu ia falar justamente disso. E ele deixa de ser produtivo, ele deixa de produzir, ele não faz mais parte da cadeia de produção, ele faz parte da cadeia de consumo, ele proíbe outras pessoas de gastar, ele proíbe que outras coisas sejam enriquecidas, ou sejam fabricadas, ou sejam produzidas, e o gasto
é extremamente grande, o prejuízo é extremamente grande para o país. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, defendem a liberação do uso recreativo da maconha, alegando que ela é leve, que não causa males, que pode inclusive fazer bem. Afinal de contas, doutor Bandeira, até que ponto a maconha é uma droga? Afinal, ela é uma droga ou ela não é uma droga? A maconha é uma droga. A maconha é uma droga e dentro da maconha a gente consegue extrair uma substância que consegue ajudar em algumas doenças. Então, por exemplo, a gente tem o diidrocannabinol e o tetraidrocannabinol. Diidrocannabidiol e tetraidrocannabinol. O tetraidrocannabinol é o famoso vilão, é o que dá o barato, né? E o canabidiol, as pessoas têm utilizado para o controle de doenças de... Escleroses. Não é só esclerose, não. Me falta a palavra, o Covid detonou minha memória. Crises convulsivas, né? Doenças degenerativas. Doenças degenerativas. E aí, por exemplo, quem tem uma criança que tem 20 crises convulsivas durante o dia sabe a agonia, o sofrimento que isso traz. E aí, dentro da maconha, existe uma substância que pode ser extraída e ajuda a controlar. Mas não é o uso da maconha que controla. Então, a maconha continua sendo droga. A maconha é uma droga perigosíssima. Faz muito mal. Mas bota mal nisso. Né? E aí as pessoas se aproveitam dessa conveniência de uma devida substância que foi pesquisada, que consegue ser isolada, para falar que a maconha não faz mal. Faz mal. Esse uso recreativo é uma fuga, é uma enganação. Maconha não tem nada de leve, tal qual o álcool. A maconha é o ponto de entrada, como essa cadeia toda que você explicou muito bem, em que a pessoa busca o prazer e o prazer já não é mais suficiente. Ela vai procurar coisas mais pesadas. Então a maconha também é uma porta de entrada. Esse uso recreativo é uma porta de entrada. Algumas pessoas que fazem uso da maconha não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem se concentrar. E aí, resultado, aquilo que era para ser uma coisa boa, transforma-se num desastre. Se torna improdutivo. Justamente, não estuda, não produz, né? Não ajuda o país, não ajuda a cidade, não ajuda a família. Enquanto você estava falando dos compostos químicos da cannabis sativa, que é a planta que faz a maconha, me veio na cabeça um raciocínio. O quanto nós, seres humanos, ainda estamos imperfeitos. Sim. O quanto nós somos, espiritualmente falando, muito imaturos. Deus permite uma planta para que a gente extraia dali uma substância farmacológica, uma substância que é benéfica. Aí a gente seca, enrola, vai fumar para dar um barato. Há milênios. Há milênios. Isso serve de tudo, a papoula, né? Que daí deriva o ópio, que deriva a anestésicos, inclusive o mais potente que ainda tem hoje. E a pessoa usa de maneira totalmente reversa ao uso, demonstrando quanta gente ainda não entendeu nada. Ou seja, a mensagem que fica é que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para se completar. É como se a gente estivesse numa escola muito grande e houvessem salas do 1º ano até o 8º ano. Alguns estão mais evoluídos, estão chegando no 8º ano. A maioria de nós está no 1º ano, no 2º ano. Às vezes vamos ter que repetir muitos anos para poder evoluir para o 3º, para o 4º, para o 5º, para o 8º. Para chegar em mundos superiores, em mundos maravilhosos. Ainda somos um mundo de expiações. E tal qual somos, cabe a nós ter o livre-arbítrio e fazer a escolha adequada. Existe o vício? Existe. Preciso dele? Não preciso. Minha vida pode ser mais difícil? Pode, mas muito mais digna, muito mais honesta, muito mais ética e muito menos errada. Doutor Bandeira, eu vou te colocar aqui numa situação constrangedora sem querer te colocar em situação constrangedora. Esse é meu amigo Carvalho. Mas você fica à vontade para dar a resposta. Da nossa programação, nós não chegamos nem na metade. O papo com você é um papo bom, né? Eu lembro do programa do Jô. Nossa. E olha que a gente nem entrou ainda nas questões espirituais dos vícios. Você está disponível para nos ajudar a retornar na próxima quarta? Com a maior satisfação. Fico feliz em saber. E só para te mostrar... Isso que é o constrangimento? Hã? Não, isso aí me deixa feliz. Porque às vezes a gente chama ao vivo para a pessoa não falar não.
né? Não, Porque a gente precisa terminar e depois ainda vem as perguntas, mas nas perguntas dos ouvintes eu tento responder sozinho. Só para você ver o tamanho da nossa responsabilidade e ter uma noção pálida da nossa audiência. Hoje a gente não mandou abraço para ninguém, mas eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer muito, primeiramente, a sua presença, a disponibilidade. Eu que agradeço. E segundo, a participação dos nossos ouvintes, porque se não fossem eles, não tinham programa. É bom, né? Nós vamos agradecer e mandar abraço para Maria Margarida Sampaio, Bianca Lima, Jorge Ribeiro, Leia Chapeta, Letícia, Fátima Daniela, Peninha Cabral, Alessandria Santos, Irani Inácio, Eni Franco Carvalho, Dona Eni, um abraço. Adriana Vieira, Natália, Ruth, Maristela Prati, Iva de Lima, Vera Silva Borges, Helena Leite, Tereza Souza, Mireia, Carita Ribeiro, Luci Ribeiro, Selma Ferreira, Sirlene Fidelis, Iva de Lima, Luzdalma Freitas, Ana Maria Oliveira. Essas foram as pessoas que participaram, que mandaram o oi, fora aquelas que não participaram. É um assunto de extrema importância, né? E no próximo programa nós vamos dar continuidade e adentraremos, sem deixar de lado as questões físicas, mas adentraremos nas questões espirituais, que, ao meu ver, são as principais. De acordo. Então, te agradeço mais uma vez e agradecemos a Jesus pela oportunidade do aprendizado de mais esse programa e pedimos a tua bênção para o restante dessa semana, para que possamos estar firmes e dispostos no enfrentamento dos desafios, dos problemas propostos, tendo sempre como norte o Evangelho do Mestre. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e, em nome de Deus, encerramos o programa de hoje. E que assim seja. Que assim seja.